Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 29 de novembro de 2016. Estamos começando mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, tá? Que hoje começa falando em política. No primeiro bloco eu vou conversar com o Tião Bocalon, presidente regional do DEM. Nós vamos falar sobre a campanha de filiação. Hoje deveria ter acontecido um ato de filiação, mas em função da tragédia, né, que vitimou praticamente o time todo da Chapecoense, e no meio do time estava um acriano ilustre, o doutor Márcio Besteni, sobrinho do deputado José Besteni. Então, em função disso, ele, em respeito à família, né, solidariedade à família Besteni, ele cancelou as filiações, passando para a próxima terça-feira, ou seja, de hoje a 8 dias. E outros assuntos também sobre o novo momento que, segundo ele, o movimento liberal vive no Acre, no Brasil e no mundo. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o show deste sábado com a cantora Bruna Viola, tá? Uma das musas da música sertaneja, que se apresenta no sábado, dia 3, na Maison Borges. O programa termina falando em arte marcial, notadamente o Taekwondo. Vamos entrevistar aqui 2 vice-campeões brasileiros que saíram, sabe de onde? Da periferia de Rio Branco, notadamente lá do Recanto dos Buritis, no 2º distrito. O Herbert Luan e também o Daniel Souza. Eles vêm acompanhados da professora Maria Rita, que é também uma das proprietárias da escola Cinto Negro, que funciona também lá no Recanto dos Buritis, no 2º distrito. Tá? Isso mesmo. E na abertura, tá, eu vou conversar com o advogado, o José Carlos Reis, né, bacharel em Direito e secretário de Agropecuária aqui do nosso estado. Na semana passada ele veio falar de um lançamento de um evento. Hoje ele vai falar como aconteceu isso e também de outros investimentos que estão sendo feitos na capital e no interior, no sentido de melhorar cada vez mais a vida do homem do campo e melhorando as condições de vida no campo. O reflexo positivo vem também para a cidade, né, professor? Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Verdade, Luiz. Tudo bem. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Olha, é nossa, porque nós, como gestores, nós temos o dever de estar informando a população dos nossos atos, dos nossos projetos. E eu fico muito feliz, Muniz, de estar vivendo esse momento, de estar pertencendo a esse governo que está tentando colocar no campo a produtividade, o desafio, tudo isso dentro dessa nova liderança do governador Tião Viana, que busca colocar o Acre num patamar melhor. Abri um parênteses aqui, secretário. O senhor passou, na gestão anterior, o senhor foi o secretário de Pequenos Negócios. Isso. Né? O senhor encontra aqui na cidade, no campo, na capital e no interior, com pessoas que foram direto ou indiretamente beneficiadas com a ação de sua secretaria e que hoje passaram de desempregado para patrão? Olha, com certeza, Muniz. Inclusive pessoas que vão até a SEAP nos agradecer. Enquanto eu passei pela Secretaria de Pequenos Negócios, pessoas fazendo relatos, né, de como mudou a vida, de como hoje estão vivendo melhor. E isso nos deixa felizes. É isso que a gente leva da vida pública. É esse sentimento de gratidão dessas pessoas mais humildes, dessas pessoas mais pobres, que aonde quer que encontre a gente, vai lá, dá um abraço na gente, conversa com a gente. Então a gente fica feliz. Eu acho que o que a gente leva da vida pública é esses reconhecimentos, porque a gente tem muito percalço como gestor, de dificuldade, de incompreensão, porque às vezes você toma uma decisão, não agrada A, mas não agrada B. Mas a vida é assim, as nossas decisões ou elas são aceitas ou elas são contrárias. Mas, enfim, esses momentos é muito gratificante na vida pública quando você recebe. Aí são 2 pontos importantes a serem levados em conta. O primeiro é a ação do poder público, estendeu a mão. Isso. Mas isso não seria só o suficiente para eles obterem sucesso? Não é. Mas eles também agarraram com unhas e dentes a oportunidade. Você colocou um ponto fundamental. Em qualquer atividade, seja ela qualquer cadeia produtiva, o governo pode fazer até uma parte. A outra parte tem que ser do empreendedor, da pessoa que está recebendo aquele benefício. Se essa pessoa não tiver a determinação,
ela não tiver a vontade de fazer e superar as dificuldades, porque as dificuldades são grandes. Eu sempre digo lá na Secretaria de Agropecuária que a maior dificuldade nossa é com relação à venda. Então, seja produtor rural, seja um pequeno negócio, ele sempre vai ter uma dificuldade maior quando ele vai vender o produto dele. Agora há pouco eu estava lendo no site ali do secretário de Agricultura a preocupação dos secretários com a importação de café Conilon. Existe uma pressão da indústria, o café Conilon está sumido do mercado brasileiro e as indústrias precisam beneficiar. Os produtores são contra porque acham que a entrada desse café importado possa prejudicar os preços na safra futura. Então é todo um desafio. Então o comércio e o processo econômico, ele é muito complicado para que o produtor possa entender e poder estar trabalhando dentro desse mercado. Muito bem. E o evento lá em si, que aconteceu no final de semana, secretário? Olha, foi um evento maravilhoso, lá na fazenda do nosso amigo Jorge Moura. O Jorge Moura, um pecuarista tradicional, que está agora mudando a concepção da sua propriedade, está fazendo a integração lavoura-pecuária. Isso para nós é fundamental, Muniz. Eu tenho discutido com muitos proprietários de terra, que esses fazendeiros têm que fazer essa conversão, essa interação de lavoura com pecuária. Ele tem que diversificar o sistema produtivo dele. As fazendas hoje que estão apoiadas só na pecuária, a renda da pecuária ela tem diminuído muito, não só no nosso estado, mas no Brasil todo. E é importante que os produtores, quando for fazer uma reforma de pastagem, ou até mesmo quando for fazer um acabamento de animais para o frigorífico, que ele possa trabalhar essa complementação com a lavoura. A lavoura é fundamental para as receitas da fazenda, porque a gente sabe que toda fazenda ela tem uma despesa diária e o produtor não pode ter somente uma fonte de receita, ele tem que ter várias. E aí nós estamos sugerindo, através desse plano, seria isso, a integração lavoura-pecuária. Lá no Jorge Moura nós tivemos a presença do nosso governador, de vários parceiros, como o Ministério da Agricultura, que tem dado uma contribuição muito forte para que a gente possa lançar aqui no Acre o plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Veja bem, hoje não é só produzir, nós precisamos produzir eliminando ou diminuindo, melhor dizendo, diminuindo os efeitos dos gases estufas, dos gases que alteram o clima no mundo. Porque eu estava falando que você não pode produzir pensando no Acre, você tem que estar pensando no mundo, tudo está integrado hoje. Então, quando você está percebendo que essas mudanças de temperatura, de chuvas, tudo isso é a interferência do homem dentro do planeta. E nós precisamos alimentar a população, nós não podemos parar de crescer, de produzir alimentos. Agora, nós temos que ter regras para produzir esses alimentos. E o Plano ABC ele vem fazer isso, ele é um programa instituído pelo governo federal, onde que os produtores que entrem dentro dos 7 eixos do Plano ABC, entre eles tem lá o plantio direto, florestas plantadas, recuperação de pastagens degradadas. Esses agricultores ou esses proprietários rurais, eles possam ter um juro mais baixo na rede bancária. O secretário diria que o Acre pode ser citado como um exemplo de que é possível a gente unir desenvolvimento com preservação ambiental? Com certeza, a gente prova isso na prática. Na prática, nós já vimos fazendo o Plano ABC aqui no Acre, né? O governo da Frente Popular, ele tem preservado por isso, tanto que nós temos esses 83% aí de preservação, 87% de preservação, por conta dessas políticas ambientais que foram colocadas lá atrás, desde o nosso governador Jorge Viana. Com isso, nós nos habilitamos a formalizar esse processo do Plano ABC com mais verdade, com mais profundidade. Porque, na realidade, nós já estamos fazendo isso. O que nós estamos precisando é formalizar isso, contabilizar isso e mostrar para Brasília, para o governo federal, que aqui no Acre nós estamos falando de aumento de produção, mas nós estamos falando também em sustentabilidade na produção. A título de esclarecimento para quem está nos assistindo e não manja muito do assunto que a gente está aqui a debater, dê um exemplo bem claro, assim, bem caseiro de agricultura de baixo carbono. Perfeito. Que vocês chamam de ABC. Olha, o ABC, por exemplo, quando você faz a reforma, o plantio direto, vamos lá, plantio direto. O que acontece? Você vai, fazendo o plantio direto, você vai eliminar o uso excessivo do trator. O trator, ele queima o diesel, e o diesel emite o gás. Quando você diminui o uso desse trator, porque você já está fazendo o plantio direto, você faz em cima da palhada, você está emitindo menos
gases de efeito de estufa na natureza. Então, quando os produtores começam a adotar esses sistemas, vários produtores começam a processar isso, nós vamos ter uma diminuição nos gases de efeito de estufa. Outro exemplo, quando você planta uma soja, um feijão, uma poeirara ou um outro que fixa nitrogênio no solo, você está diminuindo a quantidade de nitrogênio por um processo químico no solo. Isso também ajuda na natureza, no processo de sustentabilidade. Você está emitindo menos gases porque a fixação ela é natural no solo. Agora há pouco, lá na sala de visita, o senhor me falava de uma ideia que o senhor deve colocar em prática, provavelmente este ano ainda, o Funaro. Isso. Que não tem nada a ver com o ex-ministro Dilson Funaro. Não, não tem. Na prática, verdade. Como é que isso vai funcionar? Olha, o fundo foi uma coisa pensada lá por nós, porque nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade econômica. O país todo passa por isso. O governador tem feito de tudo para poder atender a todos os anseios dos secretários. E aí nós resolvemos pensar de forma diferente. Nós pensamos que nós podemos manter o nosso próprio custeio com a ajuda dos produtores. Então, o que nós estamos fazendo? Nós enviamos uma lei para a Assembleia voltou essa lei, onde que o Estado ele vai cobrar uma pequena parcela do uso das máquinas que hoje são colocadas à disposição dos produtores, para que esse recurso possa manter esse maquinário funcionando. Porque nós temos tido muitas experiências negativas. O uso dessas máquinas indevidamente, por algumas associações, tem trazido muito prejuízo. Essas máquinas têm sido quebradas, máquinas novas. Então, o que nós estamos fazendo agora? O Estado vai assumir a manutenção das máquinas, o combustível da máquina e o pagamento do operador. E o produtor contrata a hora. Nós vamos fazer um chamamento público nos municípios para determinadas cadeias. Isso já atende uma determinação do Tribunal de Contas do Estado para que a gente possa fazer uma distribuição aberta, transparente, para que os produtores possam ter acesso ao serviço público. E aí a gente garante que com esse recurso nós possamos fazer muito mais. A gente nos programas, o produtor pode se programar e aquela associação que a gente entende que não tem recurso nenhum, a gente possa fazer uma ajuda e fazer um serviço gratuito para aqueles que tanto precisam. Ainda este ano? Ainda esse ano. Esse ano nós devemos começar com o processo de colheita. Nós vamos começar a colher o milho e já entra dentro da programação do FUNAG. Nós temos, Muniz, mais ou menos quase 5 milhões agora para ser empregados de investimento. Isso foi fruto do que o governador fez lá com o BNDES. Esse dinheiro já foi aportado lá há algum tempo na secretaria e agora nós estamos finalizando esse dinheiro. É em torno de 5 milhões, são toda compra de equipamentos grandes, equipamentos modernos, para que a gente, dentro do fundo, do FUNAG, nós possamos atingir o maior número de produtores e fazer esse estado mais desenvolvido. Muito bem, eu falei Funaro, é Funagro. Funagro, é isso. Funagro. Em breve nós estamos fazendo um anúncio. Vamos explicar, né? Não vamos... É o Fundo Agropecuário. Certo. Conversei aqui com o secretário de Agropecuária, José Carlos Reis, foi um prazer. Sucesso para o senhor nessa nova empreitada. Olha, eu agradeço... Que seja um plano que dê certo também. Eu agradeço a você, a todas as pessoas que estão nos assistindo. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição lá na Secretaria de Agropecuária. Vai lá, bate um papo com a gente, mostra a sua ideia e a gente possa conversar e fazer um entendimento bom para o nosso estado. Sucesso, secretário. Se a gente não se vê daqui até lá, Feliz Natal e o próximo era o Ano Novo. Obrigado. Tá bom? Vamos prestigiar quem nos prestigia. É bom isso, né? Bom isso. Um boa noite especial para a dona Roberta Paixão, que não perde uma edição do programa. Todos os programas da TV Rio Branco, notadamente o Boa Noite Rio Branco. Para uma amiga sua também, a ex-deputada Marileide Serafim, nossa telespectadora. O Acre perdeu muito, a Assembleia perdeu muito com a saída dela de lá. Volte, o povo acreano quer vê-la de volta à Assembleia, que é muito qualificada, preparada, né? É uma pessoa de boa índole e que é uma amiga nossa que a gente estima e respeita muito. Muito obrigado, então, pela audiência. A gente vai ao intervalo comercial e volta na sequência para falar em política. Vou entrevistar Tião Bocalon, presidente regional do DEM. Fique com a gente.